Nada melhor que a gente, não é? Um branco e um preto para falar da situação, eu acho. Exato. Acho que vai ser uma conversa interessante. Eu sempre me habituei a dizer preto, man. Eu não sei se preferes negro, preto. É uma questão complicada porque não tem a ver com a palavra em si, mas com a intenção que está por debaixo do que é dito, estás a ver? Exato. Porque assim, no final do dia eu não me importava que dissessem que eu sou preto ou que sou negro. Às vezes mesmo o termo de cor também não é algo que me incomoda. Supostamente, nigger é um preto preso que tem uma corrente ao pescoço. Sim, Mas sim, o sim. nigger é um preto que tem uma corrente de ouro ao pescoço, estás a ver? Então esses são dois termos que são parecidos, mas ao mesmo tempo o significado é diferente. You feel me? Pois, o termo nigger, embora seja uma palavra com um background negativo, foi reivindicada, estás a ver? Exato. E eu não fazia a mínima que era esse o background por trás da modernização da palavra. Achei que devia deixar isso aí, por acaso. É uma questão que, quando eu descobri também, eu fiquei naquela, uau! E tipo, por exemplo, dreadlocks. Tipo, não se deve dizer dreadlocks, porque dread origina do termo dreadful, estás a ver? Ou seja, é tipo, era isso que pessoas brancas chamavam aos negros que utilizavam este estilo de cabelo, estás a ver? Ou seja, não se deve dizer dreadlocks, mas só locks, estás a ver? Por acaso isto foi uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha, que é um ídolo, foi uma rapariga que conheci este ano aqui, primeiro ano de universidade, Carolina Almeida, uma rapariga espetacular, mano. Big up para ela, não é? Yeah, bicharado. Tekashi 69, pode dizer a palavra nigga ou nem por isso? That's a good one. Oh, damn. Pois, agora estou... essa é uma questão, mano. Isso é uma coisa que é altamente constante no hip-hop, tanto americano como português, como chinês até. Há sempre quem pronuncia essa palavra. E eu lembro até de ver uma publicação já há algumas semanas atrás, talvez, a dizer de um rapper de origem africana, provavelmente, apelava aos artistas que parassem de dizer nigga nas suas músicas. Ou seja, a minha resposta simplificada vai ser não devia. Especialmente porque, pronto, né? Bem, antes de mais, quero voltar a frisar aquele ponto do que o problema às vezes não está na palavra em si, mas em quem o diz e na intenção de quem o diz. E outra questão é que onde a liberdade de expressão delas termina, é onde a minha começa. O que eu quero dizer é que simplesmente não podes andar a chamar nomes às outras pessoas só porque é a tua liberdade. Porque tu estás a intrometer-te na liberdade das outras pessoas e estás a atacá-las numa interação social, mas estás a atacá-las e estás a prejudicar a sua liberdade, estás a perceber? Então, assim sendo, há que respeitar determinados termos. Que é assim, tu com essa questão, às vezes até podes ter uma boa intenção, mas se a pessoa que ouviu é meio que paranoica ou mesmo vitimiza-se, porque é assim, é uma questão. Sim. Há quem se vitimize por causa da palavra. Isso também complica um pouco a aceitação ou não aceitação da pronúncia dessa palavra. Ou seja, pela vida dúvida, mais vale nem dizer, que não se perde nada, estás a ver? Sim, sabes, o que eu acho, é que foi uma palavra que tem um background muito negativo. Exatamente. E alguém que era chamado de nigger, uma pessoa que estava a ser vítima de escravatura, e o grupo cultural negro apropriou-se dessa palavra e, na minha opinião, deve respeitar. Não é surpresa nenhuma, tu tens o vídeo aí circular pelas redes sociais. Para algumas pessoas é algo novo, mas no meu caso eu sinto que não é nada novo porque já tinha estado em contacto com várias informações de brutalidade policial, com índices de racismo. Assim, se a morte do George Floyd foi ou não motivada por razões racistas, isso é algo que precisa de um pouco mais de investigação. Mas o que não dá para negar é que foi uma morte agonizante. Quero dizer, um homem de 46 anos que necessita de chamar pela mãe enquanto está a ser asfixiado com o joelho à frente de tanta gente que eu podia ter ajudado, mas não ajudaram, especialmente os polícias que estavam com a polícia que fez o ato. Isso vem no seguimento de outras mortes também que foram motivadas por razões racistas, como por exemplo Mahmoud Arbery, um jovem negro que estava a fazer jogging casualmente e foi agarrado e levou, acho que foi 2 ou 3 tiros de shotgun. A morte de George Floyd, mano, é a gota d'água num copo que já estava mesmo muito cheio, estás a ver? E é assim, é um movimento que gerou várias manifestações de diferentes tipos, mas eu acho que foi e deve ser algo que continua a fazer barulho. Ou seja, toda a gente tem uma voz, eu acho que toda a gente deve utilizar a sua voz. Exato, e
A voz, neste caso, está a ser usada em forma de protesto. Acho que a gente pode falar disso, a gente já sabe mais ou menos a opinião do outro em relação a isso, mas é sempre bom expor, por exemplo, quando a gente ouve esses casos em que o protesto assume algumas dimensões um pouco mais extremas, que há atos de vandalismo, há atos um pouco mais violentos, há atos de roubo. Qual é a tua opinião sobre isso? Bem, primeiramente, mano, falando das manifestações pacíficas, quero começar por esse ponto porque obviamente não vai envolver tanto discussão como os outros tipos de protesto. As manifestações pacíficas acho que são ativadas especialmente pelas pessoas que realmente se preocupam com a causa, e eu acho que é a face mais positiva e é a face que deve ser mais partilhada e mais divulgada à volta das comunidades que apoiam o movimento pró-inclusão, não é? O movimento antirracista, e não se devia dar tanta atenção aos movimentos mais extremistas. Mas agora vamos falar desses movimentos extremistas, não é? Vandalismo, pessoas que estão a lutear, a invadir lojas. Antes de mais, o vandalismo em si e mesmo o looting das lojas são motivados por uma raiva condensada. Eu acho que isso não é segredo nenhum. Resta saber o porquê e as intenções de cada pessoa. Mas há que meter uma coisa em mente. Ninguém vai recorrer a um ato tão extremo a não ser que o descontentamento seja algo mesmo imenso. Exatamente. Mas na questão do looting, invadir as lojas e roubar os bens e assim, há uma fase que eu acho que é errada, que é o oportunismo. Ou seja, as pessoas estão a aproveitar o caos que se está a gerar simplesmente para poder obter bens materiais. Podem nem vir ajudar no movimento. Ou seja, é algo que à vista de muita gente não faz sentido, porque a sociedade está mais focada em obter bens materiais sob a influência do capitalismo do que tentar mudar as injustiças na sociedade. Mas há outra questão, que é, em vez de vermos o quê, é procurarmos o porquê. Tentarmos entender o porquê das pessoas sentirem essa necessidade. Acho que estás a compreender aquilo que eu quero dizer, porque... Sim. Eu super concordo. Exato, porque se tens uma sociedade que as pessoas necessitam de invadir uma loja para poderem ter aquilo que querem, é sinal de que outras coisas estão erradas. Tem que haver um motivo para tal organização, para a origem desses atos, estás a ver? Logo, é um assunto que requer alguma discussão, tendo em conta que o vandalismo é crime. Eu encontro-me meio dividido, porque em parte é crime e dá uma má imagem ao movimento, mas ao mesmo tempo eu acho que tem os seus motivos. Epá, eu vou-te ser certo. Ai, caralho. Um gajo não lê, um gajo não estuda. Aproveitou, estou a sentir bué, mano. Mano, muito bom. Não, mas... Agora, fora de brincadeiras, pá, eu vou ser sincero, David, que a gente já tinha falado disto ontem. O vandalismo é crime e é errado, mas neste caso em específico eu acho mais errado ainda as pessoas televisionarem e mostrarem reportagens e whatever, a dar foco ao vandalismo em si, de forma a abafar o movimento. Exatamente. Percebes? Yes sir. Tu, quando queres abafar um problema que existe de facto, e neste momento as pessoas estão super a lutar em prol de uma causa, e tu tentas abafar isto mostrando, não é bem assim, eles fazem vandalismo, eles não são tão bons assim. Só por si, indiretamente, mas não tão indiretamente assim, é praticar racismo, percebes? Porque racismo existe, racismo é um problema. Ainda sobre o vandalismo, eu já tinha dito isso ontem, pá. Eu acho que quando se faz uma revolução, assim, quando as pessoas querem lutar por uma causa, é preciso que se incomode. Eu ontem dei o exemplo do 25 de Abril, não é? Os soldados, mais conhecido é o Salgueiro Maia, não é? Mas claro, os soldados fizeram algo que foi contra a lei, de certa forma. Eles não respeitaram ordens, eles decidiram fazer uma operação que, embora eu creio que não seja oficialmente militar, uma operação que usou recursos militares e que não foi decidida por superiores. Ou seja, eles incomodaram. E eu acho que para uma revolução dar certo é preciso incomodar. E há pessoas que sofrem. Tu ontem até falaste que próprios mercadores negros sofreram com isso. Pode chegar a ser impensável, quase. Estás a lutar em prol da casa e depois fodes a loja de um mercador negro. Sobre essa questão até tenho mais que dizer, mano. Por acaso, aquilo que eu pensei, mano, é que realmente essa característica desse movimento mais extremista, que é a destruição dos próprios negócios levantados pela comunidade negra, mas também há outra questão que é que nada é verdadeiramente negro, nada pertence realmente às pessoas negras na América. E sempre que pertencem, são destruídas. Isto é algo que se tem vindo a verificar ao longo da história. Mas é como eu já tinha dito, eu acho que não faz muito sentido destruírem pequenos negócios negros. Tanto foi
difícil de adquirir, especialmente num país racista como os Estados Unidos. Isso é algo que me revolta um pouco, estás a ver? Claro que a gente tem que ter em conta que quem participa nesse movimento não é como estás a dizer, não é obrigatoriamente pessoas que participam no movimento no sentido de protestar, de alguma forma mostrar descontentamento, nem sempre são apenas pessoas que querem lutar pelo movimento. Há muitas pessoas que são simplesmente anarquistas, são simplesmente contra a militarização da polícia, aproveitam-se dessas situações para fazer esses atos. Mas também eu acho importante esta situação em específico porque eu sinto que pela primeira vez alguma coisa de facto pode mudar a partir do momento em que o Trump sair, realmente pode haver mudanças, porque até lá eu não acredito, muito sinceramente. Tendo em conta a maneira como os Estados Unidos estão agora, atualmente, mano, a situação está mesmo negra. Tá, claro. Oh, não. Hoje, isso é uma questão pertinente, aquilo que tu acabaste de dizer. Já dizia o bom imigrante U.P. Newton, para podermos mudar o que está errado é preciso uma revolução. U.P. Newton é quem criou The Black Panthers e realmente é como tu dizes, é preciso fazer barulho e sempre que um negro tentar afastar a imagem de escravo vai sempre assustar as pessoas brancas, estás a ver? E neste caso tu tens tantos apoiantes caucasianos e acredito que não sejam apenas só caucasianos, outras minorias étnicas também devem estar no movimento. A partir do momento em que tu tens esta massa de gente que quer mudar realmente o futuro e também o presente, acho que é realmente possível atingirmos qualquer coisa. Mas não só acho que o Donald Trump é realmente um obstáculo, como também acho que as nossas sociedades precisam um pouco de mais trabalho para podermos realmente afastar o bias do racismo, tendências racistas. E pronto, o racismo é algo que está imbuído nas nossas sociedades. Eu ontem falei de uma cena, mano, que é uma visão um pouco mais científica, embora seja leiga, mas que é uma perspectiva um pouco menos esperançosa, eu acho, e que eu espero bem que não seja assim, que a gente não esteja destinado a ser assim, mas eu pus a questão, que a gente muitas vezes pergunta-se porque é que os orangotangos, os chimpanzés não evoluem da forma que os primatas que deram origem a nós, humanos, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens, em consequência, evoluíram, porque é que já não há evolução de primatas. E eu falei-te que a questão é que houve evolução de primatas. A gente já todos já ouviu falar do Homo neanderthalis. O Homo neanderthalis não é um antepassado nosso. Ele é mais como se fosse um primo ou irmão. Ou seja, nós evoluímos do primata X, o Homo neanderthalis evoluiu do primata Y. E o que é que aconteceu? Nós matámos-lo, não é? Na altura o Homo sapiens era superior e matou a concorrência, percebes? Quando já não havia concorrência de outra espécie, nós começámos a matar a concorrência de outra raça. Nós começámos a matar os indígenas, começámos a matar os povos que ainda estavam num estágio tribal e vê-se que os negros na Idade Média não eram menos avançados do que os brancos por questões intelectuais ou capacidade. Era por causa do meio em que se encontrava, era por causa do clima, por causa da localização geográfica, mas de qualquer forma estava menos avançado numa sociedade tribal, enquanto que na Idade Média já estava numa sociedade mais avançada, e nós só não matámos o negro como fizemos aos indígenas americanos, aos maias, entre outros, porque nós queríamos o negro para trabalhar nas nossas quintas, nas nossas plantações de algodão, nas nossas plantações de cana-de-açúcar, falando agora um pouco mais do caso do Brasil. Então, o que eu te quero dizer é, será que não está no nosso ADN simplesmente não aceitar a diferença, tentar mostrar dominância para com a diferença? E na altura da escravatura, já havia o conceito de racismo, se eu não me engano, mas na altura do Homo sapiens e Homo neanderthalis não havia esse conceito, havia apenas o mais forte e o mais fraco. Mas será que não é algo que está no nosso ADN, a gente sentir aversão à diferença? E isso é uma visão um pouco mais desesperançosa, porque é uma visão que indica que quase que não há hipótese. Eu estou a perceber o que queres dizer, mas estava só de contra-argumentar com uma questão. Tu provavelmente já viste aqueles vídeos todos que explicam que nós não somos racistas. Então aí eu levanto outra questão, o que é que faz com que nós não nos vejamos como uma ameaça um para o outro, estás a ver? Por exemplo, eu estou aqui contigo e tu não te sentes ameaçado e vice-versa, estás a ver? Então, nessa ideia toda, eu acho que, formos por razões científicas, pode ser que seja o caso, mas mesmo assim eu continuo a ter as minhas dúvidas, estás a ver? Mas pronto, se tiver a ver com a constante adaptação do ser humano, mesmo se tu fores a imaginar, eu acho que seria muito mais fácil viver apenas numa comunidade de gente negra, ou pronto, no teu caso seria mais fácil viver numa comunidade só de gente branca, talvez o atrito fosse menor. E eu também fui procurar alguns contra-argumentos também, e há algo que é interessante, que é, acredita-se que a partir do momento em que a gente evolui para uma sociedade civilizada,
civilizada, que essa questão da diferença já não é um grande problema. Porque a partir do momento em que todos os seres humanos estão numa sociedade civilizada, todos os seres humanos são capazes de aprender qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de língua. Então, embora as diferenças físicas existem, as diferenças em termos de capacidade não existem. A questão é que a gente é uma sociedade civilizada, mas nem tanto. Porque é uma sociedade civilizada que elegeu um porco racista para presidente dos Estados Unidos, que apoia pessoas, e aí é entrar por um viés político que eu não gosto, mas que apoia pessoas de extrema-direita que também têm viés racistas, não é? Ou seja, a nossa sociedade pode ser civilizada, as pessoas podem falar civilizadamente, como nós fazemos, mas isso é algo que me assusta, porque há muita gente que não se encaixa nesse quadro, mas que ainda assim está inserido na sociedade, que eu acho. Há uma questão também que era alguma discussão, mas a questão da eleição do Trump também é algo intrigante, estás a ver? Porque eu acho e vi acontecer à frente dos meus olhos, tem a ver mesmo com o sistema eleitoral em si. Porque eu lembro-me da noite anterior à eleição do Trump, eu estava a ver e a Hillary tinha a maioria dos votos, mas mesmo assim não ganhou. Depois é que eu vim a perceber como é que o sistema eleitoral funciona, com os colégios eleitorais. Basicamente, a maioria dos votos podem não significar a eleição de um determinado presidente. Outra questão é também o facto de que fui ver, né, desde a nossa conversa de ontem, eu fiquei curioso para saber as razões, e tu tinhas mencionado até o facto de que uma menor percentagem de pessoas de etnia negra, né, votaram, e realmente foi algo que eu consegui encontrar. E percebi que realmente, face à eleição do Barack Obama, menos 1% votou quando foi a altura de votar no Trump ou na Hillary. De etnia negra, certo? Sim, de etnia negra. Ok. Tu usaste o adjetivo intrigante. Para mim o que eu sinto é que é assustador mesmo. Antes de eu tocar nesse assunto porque é que é assustador, eu vou dizer que tu falaste da questão dos colégios eleitorais como se o problema fosse do sistema que favoreceu o Trump, mas na minha opinião isso não é bem verdade. De facto, muita gente preferiu apoiar o Trump. A Hillary teve eu não sei como é que se chama aqueles testes de eleição, percebes, que se faz antes, vão indicando que tal pessoa tem mais probabilidade de ganhar, não é? Porque neste momento o maior número de pessoas iria votar nela e tudo mais, mas na votação final realmente mais gente votou no Trump, isto é verdade, e é isto que me assusta, era aí que eu queria chegar, porque eu sempre acreditei que a nossa geração ia ser a geração que ia aprender a acabar com o racismo, ia aprender a aceitar os outros, porque eu desde novo, a gente sempre foi habituado a desenhar as criancinhas de todas as cores e etnias à volta do mundo com as mãos dadas. Isso não é verdade, não é o que se está a ver, percebes? Porque a gente teve o Barack Obama, que foi, em termos políticos eu não acompanhei o caso da América, mas em termos ideológicos eu acho que foi um presidente ideal para os momentos em que a América atravessava. E nós saltamos para o Trump, que o slogan dele era fazer a América grande novamente por motivos racistas, ou seja, a expulsão de quem não contribuía para fazer a América grande, ou seja, mexicanos. Assusta-me a geração que eu achava que ia ter mais juízo, não é? Que ia ser mais sensibilizada para esse assunto. As pessoas realmente apoiam o Trump. As pessoas no Brasil realmente apoiam o Bolsonaro e acham correto matar comunistas. E as pessoas em Portugal realmente apoiam discursos de políticos tipo o André Ventura, que tem um viés racista para com os ciganos, por exemplo, como ele mostrou há poucos dias atrás. A ignorância é aquilo que reina à volta do mundo. Nós estamos sujeitos a algum tempo de ignorância e às vezes é isso que nos compromete. Não sei dizer o que é que vai acontecer depois destas manifestações todas nos Estados Unidos. Esperamos que só obtenham um resultado positivo, mas agora que falaste nesse caso do André Ventura, isso é uma situação complicada, porque eu lembro-me de ter visto uma notícia e cheguei a perceber que o que ele defende é que o racismo é uma espécie de fantasma. E isso é algo que me intriga bastante. De certa forma, simplificando um pouco, é aquilo que eu tinha dito de querer abafar o caso. Sim, e é uma forma não direta de praticar racismo também. Ou seja, é uma tentativa de abafar um caso ao dizer que ele não existe. Claro. E parece-me ser uma espécie de contradição. Era fixe que tivéssemos aqui alguém com viés mais racista para termos o contraponto. Sim. Porque a nossa conversa do início ao fim vai ser o racismo é mau e ponto final. Isso levanta outra questão, por acaso agora que falaste, essa questão do racismo ser mau. É um pensamento que eu tive e tem a ver com o fim do racismo. Vamos imaginar que o racismo chega ao final, que as nossas sociedades apaziguam e há duas vertentes aí que eu gostava de tocar. Primeiro será que se nós conseguíssemos alcançar essa tão bela e tão irrealista de acabarmos com o racismo, será que seria algo definitivo? Vamos imaginar que metem 5 bebés pretos e 5 bebés brancos dentro de uma incubadora e levam para um bunker ao nível do subsolo. E eles crescem sempre juntos sem conhecer o conceito do ódio que é gerado pelo racismo. Mas e a partir do momento em que dois deles têm uma rixa, mesmo naquele ponto em que tu comentaste da questão do ADN, será que seria aí que iria gerar uma espécie de racismo? Caralho, sim, empolgou-me. Porque será que a partir do momento em que um se apercebesse que há uma diferença física nítida que divide o
grupo em dois, será que essa sementinha não ia ser o início para voltarmos à mesma? Exatamente, essa é a questão. Tu fores a ver, mano, quando os navegadores chegaram ao Brasil, à África, whatever, mano, eles nunca tinham visto aquele povo na sua vida, estás a ver? A África até já tinham visto, porque Sim, descobriu-se por terra antes de descobrir por mar. Mas a questão dos povos em si... Sim, isso é uma cena perfeita, porque eu acho que, na verdade, o racismo tem que acabar não tipo na mente de cada pessoa individualmente, mas sim no sistema. Falar do sistema, a forma como o sistema financeiro, económico, o sistema de distribuição populacional pelos vários sítios, desfavorece os negros, porque começou-se a criar uma sociedade democrática, mais moderna, e nessa altura havia racismo. E a sociedade evoluiu. E a grande maioria das pessoas, vamos ser sinceros, acha que o racismo é errado hoje em dia. Sim. Mas a verdade é que o sistema, não as pessoas em si, mas a máquina, a forma como as populações negras que eram segregadas na altura, e a segregação até pode ter parado de uma forma pessoal, ou seja, cada indivíduo parou de ser racista, mas a verdade é que as famílias negras ainda estavam naquele bairro que era desfavorecido. Então, o racismo, embora as pessoas que trabalham no sistema todos os dias como nós, que vamos trabalhar, vamos pagar impostos, já não sejam racistas em grande maioria, gosto eu de acreditar, a verdade é que o racismo está impregnado na máquina. Sim, e isso também me leva a tudo aquilo que está a acontecer, com a brutalidade policial e os protestos. Mesmo na Constituição Americana, tu tens a terceira emenda, o 13º parágrafo, que agora não sei dizer ao certo o que é que diz, mas basicamente faz com que as prisões americanas tenham profit, ou seja, faturem com os seus presos, os seus criminosos. Neste caso, a escravatura era algo que era muito lucrativo e com a abolição da escravatura é necessário encontrar outro meio de substituir ou aumentar o rendimento a partir daí. E neste caso, as prisões servem exatamente como isso, porque os presos dos Estados Unidos dão muito dinheiro ao sistema. Mas é assim, há outra questão que é, para as prisões funcionarem precisas de criminosos. Sim. Mas precisas de os arranjar. E se não tiveres criminosos, tens de fazer criminosos. E então começas a ter criminosos e a polícia começa a perseguir as minorias étnicas, não só a minoria étnica negra, como também mexicanos, latinos, whatever. E as crianças vão crescendo sem pai, que o pai foi metido na prisão. São famílias que vão crescer com dificuldades, não só financeiras, como sociais. Caralho, isso é foda, porque tu fizeste a comparação de escravatura, lucro, e enfim, de prisioneiros negros, lucro. Ou seja, faz de uma acusação que é gravíssima, mas eu acho que é super verdadeira, que é o tráfico de prisioneiros negros é a evolução direta da escravatura. Percebes? Exato. Percebes o quão marcante isso é? A escravatura não desapareceu, a escravatura existe, ela evoluiu, percebes? Ela evoluiu por uma forma que é socialmente aceitável. É realmente isso, estás a ver? A própria Constituição, o próprio sistema, como já tinhas dito, é aquilo que perpetua o racismo. Mesmo que quiséssemos erradicar o racismo num cenário mais surreal, teríamos que primeiro mudar o sistema. E basicamente é isso que as manifestações estão a tentar fazer. Acho que a gente podia mencionar algumas obras que se possa ver, quer seja documentários, livros, whatever, que coincidam sobre o tema. Sem dúvida nenhuma. Tu tens uma variedade de documentários e variedade de filmes. Neste ano comecei por ver a terceira emenda, que é um filme que fala sobre as prisões nos Estados Unidos, que me deu esse conhecimento sobre como é que o sistema encarcerativo dos Estados Unidos funciona. Mas também tu tens várias obras como os livros da Angela Davis, que também era uma participante, era comunista, estava pelos direitos civis dos negros e das mulheres negras nos Estados Unidos e é uma ativista ainda. Também há uma variedade de filmes que eu recomendo, todos sobre a autoria do Spike Lee, que ainda há alguns filmes dele que eu quero ver. Ah, sim, ele fez o Infiltrado no Clã, não é? Sim, há um em especial que mudou o meu take inteiro, a minha perspectiva inteira sobre o que é o racismo e o quão agressivo pode chegar a ser. É UAP Newton Story, mano. É tipo uma cena que está disponível no YouTube, mano. Eu vi e, mano, eu juro que eu nunca fiquei tão intrigado com uma... Não é bem um documentário, não é bem um filme. Estás a ver? É simplesmente o UAP Newton, quando já estava meio paranoico após as perseguições da FBI e de ser exilado e ser procurado como dos top criminosos na América, especialmente pelo facto que foi quem fundou os Panteras Negras. Eu acho que é espetacular, é realmente espantoso. Tu viste o Pantera Negra, da Marvel? Sim. É um filme, ele não aborda em específico o racismo, porém no final tem uma frase marcante. Sim, aquela do... Que eu achei foda. Que agora já O Killmonger, que é... Michael B. Jordan. Sim, exatamente. Michael B. Jordan é a frase... Maybe we can still heal you. Why? So you could just lock me up? No. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships.
they knew death was better than bondage. E agora, para quem não sabe inglês, Ok, pronto. Ai meu Deus. Ou seja, basicamente o que ele diz é: enterra-me no oceano com os meus antepassados que saltaram dos navios, porque eles sabiam que a morte era melhor do que a prisão. Mano, quando ele disse isso eu arrepiei, mano. Isso por acaso agora lembrou-me, mano, que... Epá, eu estava com uns amigos meus, mano. Tipo um grupo de amigos, rapazes, raparigas, tudo misturado. E todos brancos, por acaso. E tipo um amigo como meu... todas as coisas devem ser. e então tipo... Mano, isto não é para o podcast, por acaso. Mas...